Boa tarde a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém? Amém. Amém, Senhor. Hoje falaremos sobre obsessão. Um tema muito atraente. Só que não só atraente para nós, porque a nossa preocupação com os obsessores é que estaremos de alguma forma à mercê de sua influenciação, do seu domínio. Então ficamos preocupados como se fosse algo ruim. Eu costumo dizer que quando eu vou falar de obsessores, acabam ficando apaixonados pelos obsessores, né? Até porque eu vou contar uma experiência própria a respeito disso. Lendo a Revista Espírita de 1862, dezembro, onde Kardec começa a falar a respeito de um tema chamado Os Possessos de Morzine. Logo nos primeiros parágrafos, ele fala algo muito intrigante e interessante. Ele fala que o mundo é um só. O mundo é um só com essas duas dimensões. E nós vivenciamos constantemente no mundo, ora encarnados, ora desencarnados. Eu, nesse momento que, quando eu li essas palavras de Kardec, eu falei, nossa, mas quando a gente fala o mundo espiritual, parece que é outra coisa lá longe, que não tem nada a ver comigo. Não, viemos de lá. Estamos aqui, voltaremos para lá. Então, olha, o nosso trânsito é constante. Não há essa diferenciação. Vamos falar de obsessores. Quem são os obsessores? São irmãos nossos que em grande parte estão desencarnados, porque a obsessão mais conhecida é aquela que a gente se preocupa, que é de encarnado, né? A obsessão do desencarnado para o encarnado. Porque eu não estou vendo aqui, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, não sei quem está me influenciando, quem está me tentando dominar os meus pensamentos, minhas ações. E aí é o tipo de obsessão que nós geralmente temos mais conhecimento. Mas só são essas obsessões? Vamos começar da teoria mesmo. O que seria a obsessão? A obsessão é uma ação persistente, constante de um espírito sobre outro. Olha o que eu estou dizendo. De um espírito sobre outro. Não falei de encarnado para desencarnado, nada disso. Não tem essa diferenciação. Obstinado é aquele que é persistente. Então é uma influência constante, não é uma mera influenciação, uma influenciação momentânea. Não é um momento de fragilidade que de repente, alguém começa a me obsedar. Não, não é assim. É um processo. Então, a obsessão é uma ação persistente que um espírito inferior exerce sobre outro espírito. Por que falamos de espírito inferior? A qualidade do espírito aí não está sendo questionada, não está sendo colocada. Quando a gente fala espírito inferior, naquele momento está agindo com inferioridade. Por quê? Quais são os sentimentos desse espírito para perseguir? Vingança, raiva, querendo somente perturbar. Então, não é nenhum sentimento bom. Por isso que a gente fala, um espírito inferior. Um espírito que está com intenções ruins. A observação, tanto que eu chamo aqui, um obsessor não é um espírito necessariamente mau. Não, ele não é mau.
ele é sim um espírito inferior, tão inferior quanto nós mesmos ainda somos. E se assim não fosse, não estaríamos em um planeta de provas e expiações. Então, quando fala inferior tanto quanto nós, isso quer dizer que todos nós aqui podemos ser obsessores. Não é sermos obsedados, é sermos obsessores. Quantos momentos de inferioridade nós temos? Vários. Uma pessoa fala uma ofensa pra gente, os brios já ficam à flor da pele, o nosso orgulho, por mais que digam que não, alguém aqui não se magoa, não sente raiva, não se envaidece, como diz a música. Não, todos nós temos ainda esses sentimentos. Sentimentos que nós consideramos de cunho inferior. Porque somos espíritos imperfeitos. Estamos num planeta de provas e expiações para nos depurarmos, para melhorarmos. A nossa missão aqui é sermos melhores, cada vez melhores. É o nosso comprometimento. Então, como são essas obsessões, Karina? Aí sim. Nós temos a obsessão de encarnado para encarnado. Como eu falei, qualquer um aqui pode ser obsessor. Obsediar alguém em casa, alguém no trabalho, ou vice-versa, aquela perseguição constante. Tem um caso que eu achei muito interessante, que Kardec conta na Revista Espírita Terra de 1862, que ele fala sobre um casal que o marido, ele molestava psiquicamente a esposa. Ele ignorava ela, não dava importância. Ela foi se retraindo cada vez mais, foi perdendo a autoestima e procurou o suicídio. O que é que ocorre? O marido obsedou ela ao ponto de levá-la ao suicídio. E ela, por vingança, começa a persegui-lo agora que ela está desencarnada. Agora ela está em vantagem, né? E começa a persegui-lo, e foi assim que o caso foi parar numa sessão, uma reunião mediúnica da Sociedade Espírita de Paris, e Kardec teve acesso. Quando soube, entendeu por que esse espírito, né, essa mulher, estava perseguindo ele, o marido. Aí soube de toda a história. Então, vocês veem que como as histórias de obsessões estão interligadas constantemente, não é um caso isolado. Desencarnado para desencarnado. A gente pensa que vai se livrar das perseguições desse mundo aqui, das atrocidades, e aí, quando a gente desencarna, se depara no mundo espiritual com vários inimigos que a gente tinha deixado lá enquanto estávamos encarnados. Provavelmente por causa de uma diferença de sintonia, muitas vezes obnubilada por causa do corpo material enquanto eu estou encarnada, fica mais difícil para o desencarnado, o que eu falo, espírito errante, ou seja, aquele que ainda vai reencarnar novamente, nos perseguir, eles nos detectar. Eles vão conseguir nos perceber enquanto encarnados se sintonizarmos. Se criarmos condições, através dos nossos pensamentos, para despertarmos como se fosse uma antena, aí eles conseguem nos captar. Mas no mundo espiritual não tem diferença. Lá é espírito com espírito, é desencarnado com desencarnado, e agora? Então agora tem as obsessões, nós temos inclusive acesso a vários casos na literatura. Manuel Filomeno de Miranda nos conta a respeito. Também a coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Nossa, aí tem milhões de casos. Tem um livro de libertação, um espírito chamado Gregório, que ele comanda uma gangue no mundo espiritual. Uma verdadeira turma de espíritos do mal, que preparados para fazer o mal realmente. E ver como eles se associam e obsediar, tanto faz, o verbo é uma coisa ou outra, né?
aquele espírito subjugando, ou seja, dominando, colocando inclusive a seu mando, a seu jugo. Quando Jesus fala, né, que meu jugo é suave e meu fardo é leve, o que é que ele está querendo dizer? A gente fala às vezes, repete umas coisas que nem sabe o que significa, né? O que é jugo? Tem alguém aqui que tem fazenda, sítio, alguma coisa? Hã? Cangalha. Mais ou menos isso. Muito mais conhecido como a peça que liga o animal que puxa a carroça. Pode ser, o animal pode ser um boi, pode ser um cavalo. Então a peça que faz essa ligação machuca o animal que está puxando o peso. Por isso que o jugo dói, é pesado, fere. E aí Jesus diz, meu jugo é suave. E o fardo da carroça, ou seja, agora a bagagem que você está puxando, comigo, Jesus, é leve. Então, olha como a gente, às vezes, pronuncia determinadas passagens do Evangelho e não tem a percepção dos detalhes de como Jesus, ele captava, ele colocava significado em todas as palavras dele. Né? A gente fala muito das parábolas, mas em todas as palavras de Jesus tem um significado simbólico muito mais profundo do que aquilo que lemos. Tem outro caso que é no livro Ação e Reação, que tem um diálogo interessante do Espírito, que o instrutor que está com o André, o instrutor Silas, pergunta, né? Sim, por que você está perseguindo? No caso, era uma perseguição de um encarnado, né? Por que você persegue ele, perde esse seu tempo e tudo? Aí ele, porque eu me especializei na escola de vingadores. Tem uma escola, na escola de vingadores, para praticar essa perseguição. Então, olha só, é como se a gente determinasse um objetivo e nos empenhássemos a concluí-lo. Daí a obsessão ficar constantemente alimentando fixadamente os pensamentos do encarnado ou desencarnado, do espírito. Então, a obsessão de encarnado para desencarnado, mais comum quando nós perdemos um ente querido, um ente amado, principalmente as mães quando perdem um filho. Não é à toa que a gente vê as consolações que as cartas que o Chico Xavier psicografava para as mães, como elas alentavam o coração, né, da mãe sofredora, porque há uma ligação psíquica, não só sentimental, mas constantemente com o fato, a ausência do filho. E os pais, eles se preparam, eles quando têm uma família, eles se preparam para ir desencarnar antes dos filhos. Então, a inconformação, quando a gente fica inconformado com a perda de um ente querido e ficamos pensando nele, e as preocupações às vezes com contas ou com herança, algo que nos prende ao desencarnado, pode vir a causar uma obsessão. Porque se esses pensamentos forem reiterados, acabam atraindo o desencarnado para aquela região, ou a casa, ou a empresa, o que for, e trazendo-lhe perturbações, preocupações que ele não precisa mais ter. Desencarnado para encarnado é a mais conhecida. Muitas pessoas vão até o centro espírita, né? Conhecem o centro espírita preocupados porque acham que estão com um encosto, né? Que é conhecido o nosso querido obsessor, pessoas ainda um pouco mais ignorantes, como um encosto, alguém que está agindo por mim, alguém que está me controlando. Eu ando fazendo coisas absurdas. E aí tudo começa a dar errado, eu começo a perder emprego, as pessoas vão se afastando de mim, eu não sei o que é que está acontecendo, aí vou no centro. Acabo participando, né, sendo inscrita muitas vezes em sessões de desobsessão.
e tem um alívio momentâneo. Nós vamos entender como acontece essa desobsessão. A obsessão recíproca, claro, né? Um espírito perseguindo o outro. A gente vê isso muito em relações de casais. Casais tanto encarnados como desencarnados. Casais que, enquanto encarnados, ficam um infernizando a vida do outro, um denegrindo a imagem do outro. Ou porque estão juntos, meu Deus. Nós nos juntamos, nós vivemos aqui um sistema de solidariedade para melhorarmos e não para piorarmos. Não para ficar ofendendo o outro, e sim para aprender e desenvolver o amor uns pelos outros. E, por fim, a auto-obsessão. Eu deixei por fim por quê? Eu costumo dizer que a auto-obsessão é o início de toda obsessão. O que é a auto-obsessão? Primeiro, obsessão, algo que é reiteradamente feito a ponto de prejudicar, não é isso? Se eu estou obsedando alguém, eu estou perseguindo alguém de forma que chega um momento que realmente começa a prejudicar a pessoa. Então isso se torna obsessão. Senão eu posso dar uma perseguida hoje, amanhã esquecer. Não é obsessão. Mas reiteradamente é. Eu começo a ter pensamentos indevidos, diminuindo minha autoestima, tendo medo de fazer as coisas e não paro de pensar na minha inferioridade ou muitas vezes um sentimento de culpa, algo que eu fiz errado, com medo que alguém descubra e vivendo com essa culpa. Isso constantemente eu começo com a auto-obsessão, o que vai dar brecha para a sintonia de outros espíritos. Aí vem a obsessão exterior, que pode ser um encarnado ou um desencarnado. Então, voltando àquele caso que eu contei, né, da Revista Espírita de Kardec em 1862, aquele casal, o homem molestando psiquicamente a esposa, simplesmente deixando ela de lado, ignorando. Se ela mantivesse a sua autoestima forte, se fosse uma pessoa decidida, uma pessoa realmente ciente dos seus valores, das suas virtudes, ela seria obsedada? Seria controlada? Seria perseguida? Não. Então somos nós responsáveis pela própria perseguição que permitimos, que nós provocamos. Por isso, toda obsessão começa em nós mesmos. Principais variedades de obsessão. Kardec, no livro dos Espíritos, e depois ele aprofunda isso no livro dos Médiuns, classifica a obsessão em obsessão simples, fascinação e subjugação. Sendo a subjugação conhecida na época dele, muitas vezes a gente falava, inclusive a gente vê na Bíblia, né, dizendo que são os possessos, aqueles que estão tomados por espíritos como se fossem demônios. Mas ele nos explica que não, que a possessão nada é mais do que uma subjugação. Todos esses níveis, tanto a obsessão simples, nós temos várias gradações. Temos a obsessão simples, bem leve. Como que é uma obsessão simples? A obsessão é algo que vai prejudicar alguém, é uma perseguição constante que acaba prejudicando, principalmente os médiuns, aqueles que estão a serviço, através de sua mediunidade, a prática da caridade, a prática do bem. O médium, quando ele é educado e trabalha no centro espírita, eu falo educado mediunicamente, né? A educação mediúnica. Ele trabalha no centro espírita, ele pode ser assediado por espíritos que queiram evitar que esse trabalho dele continue.
Então ele tem que trabalhar a sua moral constantemente, seus valores, orar, vigiar. Quando a gente fala orar e vigiar, vigiar é como? É ficar se olhando, e aí, como é que é? Como é esse vigiar? Porque orar todo mundo sabe, né? Pelo menos uma altura dessa eu acredito que sim. Antes nós fazíamos preces decoradas. Hoje sabemos que a verdadeira oração são as palavras que brotam do nosso coração. É a nossa conversa com Deus, com o nosso anjo guardião, com Jesus, com algum espírito bom, espírito superior, espírito puro. É isso? Essa é a verdadeira oração, aquela que falamos com amorosidade, com sinceridade. E vigiar? Como é que eu vigio, hein? Alguém aqui sabe como é que vigia? Porque a gente fala, né? Orar e vigiar, e orar e vigiar. Gente, presta atenção às palavras. Vigiar é ficar atento aos seus atos, aos seus pensamentos. Então é um processo de autoconhecimento. Quando você se conhece e vem aquela voz e fala algo para você fazer, você vira assim, não, isso não é meu. Eu estou vigilante. Mas e aqueles que não estão nem aí, nem estão chegando? Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai questionar os espíritos se constantemente, se há uma influenciação, né, dos espíritos e nós encarnados. E o que é que os espíritos respondem? Claro! E frequentemente são eles que vos dirigem. Por quê? Porque não estão vigilantes. Se nós não estamos vigilantes, se nós não estamos prestando atenção aos nossos atos, pensamentos, vem alguém e toma a direção de você, dos seus atos e pensamentos. Começa a pensar por você, começa a agir por você. E aí vamos desenvolvendo os graus de obsessão, cada vez ficando pior. Como seria então a fascinação? Fascinação não é aquela música não, viu? Fascinação aqui é um processo obsessivo. Fascinado, quando a gente fala fascinado, parece que aquela pessoa está deslumbrada. Então é muito fácil a gente dizer assim, fascinação é um processo obsessivo que a pessoa fica deslumbrada. É assim só? É fácil assim? Não, não é não. O que é que nós perdemos controle na fascinação? A racionalidade. O espírito, ou seja, aquele espírito que começa a nos influenciar, começa a nos obsedar, para chegar a uma fascinação, ele se demonstra ser uma entidade, um espírito importante, um espírito que tem grandes ideias inovadoras e começa a despertar no obsedado aquela experiência de ter mais vantagem do que um outro ser humano comum. Ou seja, eu sou mais esperto, eu sou mais inteligente, eu vou modificar as coisas aqui no centro, porque você vai ver, se a gente botar uma doutrinária no dia tal, vai vir muito mais gente, e aí começa a desenvolver coisas que as pessoas ficam assim, meu Deus, ele não está vendo que se fizer uma doutrinária 10 horas da noite não vai vir ninguém? Mas ele acha que não, porque o Espírito o convence que é uma ideia maravilhosa. E não tem quem o faça pensar diferente. Karina, como assim não tem? Você conversa com um fascinado e ele não consegue enxergar os absurdos que ele anda fazendo, que ele anda falando, não consegue enxergar, não consegue discernir. Por isso que ele perde a razão. E como é que a gente faz, Karina, nesse caso, para ajudar? Tudo que nós queremos para afastar as más influências, como disse Kardec, o que é que nós fazemos para nos proteger? Para nos orar e vigiar. Então,
Prece é uma coisa importantíssima. Mas ele agora não está tendo possibilidade de vigiar, porque ele já foi dominado. Os pensamentos, as ideias esdrúxulas, todas estão sendo do obsessor, que está o fascinando. E aí, como é que faz então, meu Deus do céu? Como é que vai fazer? Daí tem que ter ajuda externa. Tem que levar no centro espírita, se for já do centro, começar a fluidificar os ambientes que a pessoa está, dando passes nele constantemente, começando a ter reuniões que magnetizamente você mande para ele os fluidos, bons fluidos, que ele consiga se fortalecer e em algum momento ele tenha uma lucidez e veja, não, peraí, eu estou exagerando. E quando ele desperta, tem esse momento lúcido, aí os espíritos, principalmente a equipe espiritual, que estará dando ajuda, suporte nesse trabalho que todos os amigos estão empenhados em fazer, ou a família, um ente querido, a equipe espiritual consegue uma brecha para começar a atuar. Ah, Karina, e por que a equipe espiritual não faz logo isso? Nós pensamos assim, chegamos no centro, vai ter um problema resolvido, porque os espíritos desencarnados, né, têm maior liberdade, vão fazer e acontecer e vão me curar. Não é assim. Não é assim. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam as nossas escolhas. Escolhas boas e principalmente nossas escolhas ruins. Ah, mas não são espíritos bons? São tão bons que vão deixar você passar por uma experiência e aprender pelo seu próprio sofrimento e não esquecer essa lição, não intervindo. Por isso que eles são bons. Tem momentos que eles intervêm? Tem. Quando é que um espírito bom, um anjo guardião, uma equipe espiritual, principalmente a gente vê isso em reunião mediúnica, intervém no livre-arbítrio de outro espírito. Quando é? Quando o livre-arbítrio já está prejudicando alguém. As minhas decisões começam a prejudicar outro espírito, encarnado ou desencarnado. Então a equipe espiritual chega aí, não. Para. Quando a gente faz reunião mediúnica e desobsessão, acontece muito isso. A gente vê o médium, né, psicofônico, falando por aquele espírito que vem encaminhado pela equipe espiritual dos trabalhos da casa, e ele fala, eu não queria estar aqui, eu vim a pulso, eu vim inclusive algemado. Aí você fica pensando, meu Deus, a equipe espiritual, só espíritos bons, comprometidos com o serviço do bem, algemar um irmão para trazer para cá? Por quê? Porque esse irmão está obsedando alguém, está prejudicando alguém. Com suas decisões, com seu livre-arbítrio, está prejudicando outrem. Entenderam? Ótimo. Subjugação. A subjugação, o que é que nós perdemos completamente na subjugação? A vontade. A nossa vontade. Quando Kardec nos chama a atenção no Livro dos Espíritos, que o espírito ele é regido por pensamento e vontade. Ele pensa e pode inclusive materializar, tornar real através da sua vontade o seu pensamento. Então tudo que o espírito faz é movido pelo que ele pensa e pela sua própria vontade. Se ele perde a vontade, ele perde o comando de si. Daí a subjugação, o espírito muitas vezes fica completamente dominado. Dominado através da subjugação moral. Então os valores são os piores possíveis. Começa a falar muitos impropérios, nomes feios, só ofensas. E também a subjugação física.
Aí nós vemos aqueles casos que muitas vezes no passado foram levados para os manicômios, os considerados loucos que se jogavam no chão e falavam, xingavam, se debatiam, subjugados por um espírito, muitas vezes conhecido como possesso, a possessão. Adianta então, se o espírito, no caso, encarnado, eu vou falar encarnado que fica mais fácil a gente visualizar o exemplo. O encarnado perdeu sua própria vontade, está completamente subjugado por outro espírito, né? Pelo obsessor. Completamente à mercê. Adianta você chegar lá com um crucifixo, jogar água benta, como se fazia antigamente os exorcismos? A prece pode inclusive fluidificar até o ambiente, pode melhorar o clima, mas mesmo assim não vai ser suficiente para afastar aquele espírito do subjugado. E aí, Karina, como é que faz? Sessões de desobsessão, passes magnéticos constantes, orações. Aí, quando tem um alívio, a pessoa começa a ter os lampejos, né, caindo em si, porque vai voltando a se dominar os seus atos, aos seus pensamentos. O mais importante é educá-lo moralmente e espiritualmente. É orientá-lo para a reforma íntima. A gente fala tanto em reforma íntima e pensa assim, uma coisa bonita, não, uma coisa necessária. Causas da obsessão. Então, o que é que motiva a obsessão? Vingança, a perseguição, vingança, encarnado ou desencarnado? A pessoa faz alguma coisa, algum mal para nós. Quantas vezes a gente fica com esse sentimento de vingança? Mesmo que a gente não se vingue, a gente fica torcendo para que ela faça alguma coisa, que ela, né, se dê mal, como a gente fala, tomara que ela se dê mal. Então, vingança, desejo de fazer o mal. Como o espírito sofre, ele também deseja fazer os outros sofrer. Olha uma coisa que eu acho interessante. Muitos relacionamentos, quando acabam, porque é assim, um quer terminar e geralmente o outro não quer. Tem sempre um lado que está propenso a partir e o outro querendo ficar. Quantas vezes a gente não ouve aquela velha história, se você não for minha ou meu, você não vai ser de ninguém. Eu estou aqui sofrendo, pois eu vou fazer de tudo para que ele sofra também. Aí, isso acontece. O que acontece? A gente desencarna, vai para o mundo espiritual, continua do mesmo jeito, pensando da mesma forma. Prazer de atormentar, aquele velho espírito de porco, né, que a gente diz que tem em casa ou tem na nossa vida, que tem o prazer de atormentar a gente. A mesma coisa, imagine ele desencarnado. Então tem os espíritos gozadores, aqueles que se divertem, vendo inclusive você, pela sua crença, você está crendo pela influência dele em alguma bobagem, em algo assim, esdrúxulo, e ele fica, tá vendo aí como é bestão, como é... Tem espírito que é assim. Então, por ódio ou inveja do bem, para fazer valer a sua opinião, aqueles espíritos orgulhosos. E nós vemos isso muito nos casos que são relatados na literatura espírita, dos clérigos, né, os religiosos do passado, que tinham a razão. A gente vê na própria Bíblia. Quantos fariseus colocam Jesus na parede, né? Ficam questionando, fazendo questionamentos, como dissesse assim, em algum momento a gente vai pegar ele em erro. Então, por orgulho, por pura ignorância, por achar que pode ajudar, por apego exacerbado.
Por pura ignorância, é parecido também com o por achar que pode ajudar. Aqueles espíritos que começam a obsessão, lembra que a obsessão começa em nós? Por exemplo, eu perco um ente amado e fico pensando constantemente nesse ente. Por que ele foi, me deixou aqui, nunca mais, eu quero saber de ninguém, aquela coisa assim, assim, assado. Atraio ele e ele começa a querer me confortar, a querer que eu me melhore daquele estado. Ele vai ficando ali e vai me prejudicando, porque de repente eu conheço alguém que me interessa em casar novamente e ele vira assim, poxa, não, mas eu vou ficar aqui cuidando dela, eu estou aqui para cuidar dela, eu estou querendo o bem dela, e acaba atrapalhando outros tipos de relacionamentos. Olha para isso, pensando que está fazendo o bem. Interessante que Meimei, quando Arnaldo Rocha, Meimei era a esposa de Arnaldo Rocha, ela desencarnou, né, e está no mundo espiritual, trabalhando como Blandina, cuidando de criancinhas e tudo. Aí Arnaldo Rocha conhece Chico Xavier. Chico Xavier, inclusive, faz algumas comunicações de Meimei para Arnaldo Rocha, se tornam grandes amigos, ficam trabalhando juntos. Arnaldo Rocha conhece uma mulher interessante e aí propõe casamento. Meimei, no mundo espiritual, vira para Emmanuel, o guia de Chico Xavier, e fala: Emmanuel, eu estou pensando em pedir para reencarnar como filha de Arnaldo. Agora iria ser filho ou filha, né, do próprio marido, o viúvo, porque ia casar. Aí ela, agora o casal, depois de casarem, né, aí eu posso ser filha deles. O que é que você acha? Eu vou levar, né, o meu pedido para o Ministério da Reencarnação. Aí a Emmanuel virou assim, olha, se você está pedindo minha opinião e viesse fazer esse pedido a mim, eu mesma vetaria, não deixaria você ir reencarnar como filha deles. Ela, mas por quê? Eu amo tanto o Arnaldo. Ele, justamente por causa disso, porque seu amor não seria um amor de filha. Olha que perigo. Aí ele notou e a despertou e falou: Meimei, o que você está tendo é uma crise de ciúmes. O mundo é muito maior do que nós pensamos. Então, por apego também exacerbado, etc. Tem inúmeros motivos. Eu botei aqui os mais conhecidos. Causas da obsessão. Quais são as causas, então, da obsessão? Como eu já falei e a gente já percebeu, a obsessão começa em nós mesmos. E o que é que eu faço para causar, atrair um obsessor? As nossas imperfeições morais. São as nossas próprias brechas. A maledicência, o pessimismo, vícios de qualquer ordem, a tristeza constante. A pessoa não se conforma com algo e aí começa a se deprimir, né? O medo, a irritação, orgulho, avareza, preguiça, mágoa, ódio, débitos de outras encarnações. Também aprontou em várias encarnações e vocês sabem que a gente paga as prestações, né? Não é porque eu aprontei agora nessa encarnação, eu desencarno e quando eu reencarnar novamente já vou cumprir com o meu débito. Não. Pode ser que eu tenha um planejamento reencarnatório que eu só faça algo que venha aliviar o que eu fiz, mas que mais à frente eu ainda tenho que restituir. Então é um processo constante. E como se realiza então essa conexão entre obsessor e obsediado? Ela se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor que encontram receptividade no obsediado. Então, é uma sintonia de ondas mentais. Para vocês terem ideia, nós estamos acostumados a ilustrar a nossa aura. O que é a nossa aura, Karina? É aquilo colorido que tira uma foto e a gente vê, né? Tem gente, o médium vidente, ele vê a aura
do encarnado. Então, e às vezes vê até do desencarnado. Por quê? É uma projeção do nosso perispírito. São as emissões por raios do nosso perispírito. Então, a aura antes a gente representava assim, em torno do corpo, né? Hoje, nós vimos que, na verdade, há uma vibração, como se fosse um disco. E aí, o que é que ocorre? Quando um perispírito se aproxima de outro, esses discos se entrelaçam. Daí a simbiose de informações ser tão forte. Então, o colorido que daríamos à nossa aura, por conta do que pensamos, sentimos, fazemos, é o que nos ajudará a prevenir, modificar, combater e eliminar um processo obsessivo. Então, não basta somente orar e vigiar. Se nós já estamos num processo de obsessão, vamos ter que trabalhar outros aspectos. Ou então, se quisermos evitar uma obsessão, vamos ter que combater vícios, ou seja, hábitos ruins, né, que nos prejudicam, vigiar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Importante no tratamento da desobsessão, tão importante quanto cortar a sintonia já estabelecida com o obsessor. Por quê? O que é que ocorre geralmente? Passa pela desobsessão, um processo, vai na casa, participa, né, de reunião mediúnica, de sessão de desobsessão, de tratamento fluídico, e várias coisas. E consegue finalmente respirar e se livrar daquela influenciação, daquela obsessão. Mas continua com os mesmos hábitos, pensando as mesmas bobagens, falando as mesmas coisas, não muda em nada. O que é que vai ocorrer? Uma nova obsessão. Ou pelo mesmo obsessor, o mesmo espírito, ou por outro, que se afinize com as imperfeições daquele espírito, encarnado ou desencarnado. Então tem que quebrar essa sintonia. Tem que se desligar. Como é que nós fazemos isso? Nos melhorando, reforma íntima, trabalhando no bem, orando, vigiando nossos pensamentos, etc. Então, e o que podemos fazer quando percebemos que um processo obsessivo pode estar ocorrendo? Como eu falei, a prece constante. Lá no livro dos médiuns, no item 249, Kardec fala, né? Devemos fazer um apelo fervoroso ao nosso espírito protetor, assim como aos bons espíritos que lhes são simpáticos, e rogar-lhes para assisti-lo. Nós temos um espírito que nos acompanha desde o nosso planejamento reencarnatório. E se você não teve planejamento reencarnatório, foi daqueles que, não quero reencarnar, não quero não, e aí, puf, veio, desde a concepção, da sua concepção, o espírito protetor, um espírito que nós chamamos anjo da guarda, ele vem te acompanhando. Então ninguém está só, ninguém está desprotegido. Mas muita gente está invigilante. Então ocorre que afasta, inclusive, o próprio espírito protetor, o anjo da guarda. Porque tem gente que faz tanta besteira. Teve uma amiga minha que virou assim: porque eu faço, tanta coisa acontece comigo, não sei o que. Ela faz uma série de coisa, né, equivocada. Aí vai falar: mas você não disse que eu tenho um anjo guardião? Porque ele não deixa, não me ajuda, não me protege, para que as coisas não aconteçam. Então, o espírito vai agir por você, o seu anjo guardião, ele está zelando por você, mas você tem que pedir ajuda, você tem que querer se melhorar. Aí vem a vontade do espírito. Não é assim, não, os outros não vão fazer nada por você, não. E nós temos infelizmente, essa mania de querer que os outros resolvam os nossos problemas. Coitado do anjo da guarda da gente. Então, prece pelo obsessor, devemos orar. Lembra que Jesus fala: amai os vossos inimigos? Outra coisa,
quando eu falo amar os vossos inimigos, repetindo a frase de Jesus, quem são muitas vezes esses inimigos? Vítimas nossas do passado. Então, lembra também que lá em Mateus, no capítulo 5, que a gente tem o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, se eu não me engano, no versículo 25, Jesus vai dizer, né, quando alguém vai fazer a oferenda, a oferta, né, o sacrifício, ele, antes de fazer o sacrifício, vai e reconcilia-te com o teu inimigo, porque ele pode te dedurar para o juiz, e juiz chamar o oficial, e você será encarcerado na prisão. Reconcilia-te enquanto está a caminho com teu inimigo, para que ele não vá te dedurar para o juiz. Como assim? Reconciliar com o inimigo é justamente isso, é fazer esse esforço. Amar aqueles que estão nos prejudicando. Que incrível, né? Eu já passei por uma experiência no trabalho, que eu estava passando por uma perseguição, e eu comecei a fazer oração e pedindo por essas pessoas que estavam me perseguindo todos os dias. Eu fazia o evangelho e orava por essas pessoas. Umas foram transferidas, outras tentaram se tornar amigas, né? Mas a gente fica amiga assim, com o pé atrás, né? Orando e vigiando com a amizade. Então, procurar ajudar os espíritos obsessores também esclarecendo. Eu, uma certa feita, em uma palestra lá, até na casa irmã, né, no André Luiz, eu contei esse caso. Eu fui fumante durante 20 anos. Me tornei espírita e ainda fumava. Bebia, adorava um vinho, me achava um enóloga. Eu pesquisava sobre os vinhos, os melhores vinhos chilenos, gostava de vinhos da África do Sul, tem gente que nem sabe que vinho na África do Sul é bom. Então, eu simplesmente tinha vontade de parar de fumar, mas não conseguia. Por quê? Agora, diante de tudo que a gente já conversou, por que eu não conseguia? Eu fumava sozinha. O espírito está desencarnado. É o que nós chamamos de espírito errante. Tá? No mundo espiritual, mas no mundo espiritual ele está aqui é comigo. Só está desencarnado. Ele fumava horrores e desencarnou. Agora que ele está desencarnado, não tem como ele pegar um cigarro, acender, ficar fumando e ter as mesmas sensações de um cigarro materializado. Então o que é que ele faz para ter essas sensações? Ele vampiriza aquele que faz algo que ele gostaria de fazer. Assim nós temos as obsessões que começam pela vampirização daqueles que fumam, daqueles que bebem, daqueles que fazem o sexo desregradamente e por aí vai. Muitas imperfeições que nós exageramos, vem aqueles espíritos que necessitam dessas sensações e se acoplam em nós. Santo Agostinho, inclusive, chamava os espíritos que fazem esse aproveitamento, essa vampirização sexualmente, de íncubos e súcubos. Íncubos seriam os espíritos que agiam como espíritos masculinos. Íncubos, quer dizer em latim, aquele que está por cima, que deita em cima. E súcubus, que vem de sucumbere, que é aquele que deita embaixo. Então, o espírito feminino. Para vocês verem, né? Uma coisa bem... Então, com humildade, doutrinar é diferente de esclarecer com amor. Nós devemos, então, conversar com esses obsessores. Eu estava falando da minha experiência de fumar, Celso aqui me alertou com o tempo, né, Celso? Aí eu não fumava sozinha, óbvio, né? Assim como a gente chega num bar, tenha certeza que vocês, quando começa a beber, tem espíritos ali que estão também bebendo com você. E uma vez, quando eu já estava sem beber, sem fumar, sem fazer nada, e as amigas, embora, que você virou monja, e aí a gente acaba indo porque a pressão da sociedade é forte demais.
eu estava no bar e você começa a ter uma visão diferente da realidade. Aí eu parei e pensei, vi uns rapazes, né? Tudo malhadão, pegando assim a cerveja, cada copo grandão, assim, como se fosse de chope. E a forma como eles gesticulavam, falavam, tudo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que deve ter de desencarnado aqui, incentivando para que esses meninos bebam, se acabem de beber hoje à noite. Algo intuitivo veio à mente, nem precisa. Nem precisa. Eu achei, pô, é mesmo, nem precisa. Ou seja, basta que o espírito esteja ali e vai comungar da vontade da pessoa que está encarnada fazendo, né? Bebendo, fumando, etc. Aí, quando eu tive essa noção, eu cheguei bem, então não fumo só. A partir de hoje, eu vou ter vontade suficiente para que eu pare de fumar e esse espírito também que está comigo, ele também vai ter que parar de fumar. Aí eu conversava, eu entrava no elevador, que era quando mais me dava vontade, quando eu ia chegando em casa. Entrava no elevador, já pensava, chegar em casa eu vou fumar e tudo, e não tem nem cigarro. Aí eu olhava assim pro lado, rapaz, nem venha. A gente parou de fumar, tá lembrado? Você não está se sentindo melhor? Eu estou. Então, é coisa de maluco, parece, né? Mas não é. Estamos falando com os irmãos. Então, podemos fazer também, como eu disse, a fluidoterapia e inserir em nossas vidas a prática do bem, óbvio. Praticar o bem em casa, praticar o bem no centro, praticar o bem no trabalho, praticar o bem socialmente. Alguma entidade, né, instituição que precisa de ajuda. Então, o indivíduo passar a ter total vigilância com aquilo que passará a emitir no futuro, verdadeiras ondas magnéticas que poderão atrair outros obsessores, um controle de si mesmo em suas mãos. É o seu autocontrole para não ser mais obsedado. Aqui são alguns conselhos, já encerrando. No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, as recomendações. Fazer a reforma íntima, a prática do bem, que é a caridade, evangelizar o obsessor, a prece, a conversa, a desobsessão, que é a reunião privativa, que ocorre no centro, passes magnéticos, principalmente na subjugação, porque a pessoa, lembra da subjugação, perdeu a vontade, então ela fica esgotada, até fisicamente, culto do evangelho no lar, perdão e auto-perdão, e psicoterapia, muitas vezes, porque a pessoa chega ao desequilíbrio. Então, meus amigos, vou deixar vocês, esse final de tarde, com o versículo de Mateus, que eu falei aqui, versículo 25, no capítulo 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Porque aqueles que só têm os que lhe querem bem em sua companhia não vão correr o risco de serem obsedados. Amemos uns aos outros com o amor que Jesus nos amou. Muita paz, muita luz para todos nós.